Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Em Cuiabá, 8 horas. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Em Cuiabá são 8 horas e 34 segundos. Nós estamos aqui no Capital Entrevista recebendo hoje com muita alegria e honra o candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Leonardo Campos. O tempo é de 20 minutos e o tempo começará a contar exatamente quando o candidato começa a responder a primeira pergunta. É por ordem do sorteio que o advogado Leonardo Campos é o último candidato nesta série de entrevistas, e no dia 20 nós teremos aqui um debate ao vivo com todos os candidatos a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E a primeira pergunta que faço ao senhor, candidato Leonardo Campos, é a mesma que fiz aos outros candidatos. Por que os advogados de Mato Grosso devem votar no senhor e não nos outros 4 concorrentes? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os advogados e advogadas de Mato Grosso. Abraços na pessoa do meu vice-presidente Flávio Ferreira e as advogadas mato-grossenses. Cumprimento na pessoa da minha esposa, a advogada Luciana Povos, que me acompanha nessa caminhada. Antero, a resposta é muito simples, porque montamos para a Ordem um projeto coletivo calcado na responsabilidade. Nós temos a melhor chapa, a chapa que representa efetivamente a advocacia mato-grossense. A nossa chapa é composta de advogados jovens, de advogados experientes, advogados públicos, advogados privados, advogada, advogado, advocacia trabalhista, advocacia previdenciarista, criminalista, ou seja, nós fomos buscar o que há de melhor na advocacia mato-grossense e trouxemos para dentro da chapa 3 para juntos construirmos um projeto coletivo que tenha, sem dúvida nenhuma, o advogado e a advogada como seu componente principal. É por isso que nos difere das demais chapas. Nós teremos, se eleitos formos, o advogado e a advogada mato-grossense como componente principal da ordem. E outra diferença. Peço que os advogados do Mato Grosso comparem aqueles que têm propostas que não conseguirão colocá-las em prática daqueles que têm, que é o caso da nossa chapa. Além de conseguir viabilizar todas as nossas propostas, nós temos coragem para implantá-las. É por isso que a chapa 3 é um diferencial destas eleições, porque nós temos o melhor time e, além de ter o melhor time, nós temos o melhor projeto para a UAB. O senhor recebeu ontem, candidato Leonardo Campos, o apoio da deputada estadual Janaína Riva, do PSD, que na sua rede social pediu votos ao senhor. Ela está migrando para o PMDB, partido também de um de seus principais apoiadores de campanha, o Francisco Fayad. O mesmo partido, aliás, de Silval Barbosa. Qual a vantagem de ter esses apoios na disputa da Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente porque a deputada Janaína Riva não é advogada? Antero, primeiro eu agradeço, não sabia do apoio da deputada Janaína Riva, agradeço o apoio de todos os advogados que têm entendido que o nosso projeto é o melhor. Mas no caso ela não é advogada. Chegarei lá. Primeiro eu agradeço o apoio de todos que são advogados e advogadas mato-grossenses que entendem que o nosso projeto é melhor. E aqueles que não são advogados, eles estão manifestando o apoio livremente nas redes sociais e em cada local que passamos, quer no supermercado, quer na farmácia, quer no restaurante, entendem que nós temos o melhor projeto para defender a sociedade. Interna corporis, nós temos recebido o apoio de inúmeros advogados e de forma externa, na atuação social da UAB, nós temos recebido inúmeros apoios porque eles entendem que é o melhor. Então agradeço aí, muito tranquilamente, o apoio da deputada Janaína, não sabia, acho que ela é bacharel em direito e da mesma forma como ela, agradeço a todos aqueles outros, aos médicos que estão nos apoiando, aos engenheiros, aos farmacêuticos, aos contadores, ou seja, o que demonstra que o nosso projeto é um projeto coletivo para a UAB. E prova disso é que trouxemos o vice Flávio Ferreira. Por isso nós temos recebido o apoio de vários setores dos segmentos sociais. Flávio é uma liderança, um advogado experimentado, um jurista de primeira qualidade, reconhecido além de Mato Grosso, membro da Academia Mato Grossense de Letras, ou seja, cuidará da representação social da ordem. É por isso que nós temos recebido esse apoio da sociedade de um modo geral, porque elas entendem que a ordem deve ser recolocada na posição de líder. Não cabe na ordem ser liderada, a ordem tem que ser líder e a porta-voz da sociedade, e é isso que nós estamos propondo. Tá. O senhor defende a transparência total na Ordem dos Advogados do Brasil, que as informações sejam de conhecimento da sociedade
Por exemplo, o caso Fayad. Como que a sociedade fica sabendo se o Fayad foi julgado, não foi julgado, se foi condenado, se foi absolvido, se foi arquivado, se ele continua mandando eternamente na OAB com relação ao processo do Tribunal de Ética e Disciplina? Antero, primeiro, eu não tenho conhecimento de processos que tramitam contra o advogado Francisco Fayad no Tribunal de Ética. Foi divulgado, não sei se arquivou. Mas foi divulgado que então, começaria o processo. Eu seguirei estritamente o que determina a legislação. A minha opinião é que os processos no Tribunal de Ética devem ser públicos. Mas enquanto não houver uma mudança legislativa, eu devo obrigação de seguir o que determina a lei. Então, se o advogado Francisco Fayad for condenado numa pena que a legislação permite publicizá-la, não tenha dúvida nenhuma, tratarei de igual modo como trato todos os outros presidentes. Se houver aplicação da pena após o devido processo legal, e essa penalidade for pública, publicizarei da maneira mais clara possível. Mas antes da manifestação do tribunal, não vai divulgar, olha, dia tal vai ser julgado o processo do Fayad. Quer dizer, todas as outras entidades... Antero, eu não tratarei de forma diferente advogado A ou advogado B. Tudo que a legislação determina, eu cumprirei. Se a legislação determinar que deva ser publicizado o dia do julgamento da sessão do processo do advogado Francisco Fayad, será. Mas ao que me consta, a nossa legislação determina a intimação das partes para comparecer à sessão de julgamento. Então não mudarei porque o advogado A ou o advogado B está sendo processado. Para mim, se presidente da ordem, conduzirei aquilo com imparcialidade, conduzirei aquilo da forma democrática que cumpra o que determina os nossos preceitos e a nossa legislação. Serei o primeiro a fiscalizar e cobrar do Tribunal de Ética, a quem já encomendei um amplo estudo de reestruturação, celeridade e resposta rápida à sociedade. Mas não identificarei nem chancelarei advogado A, advogado B. Na função de presidente da ordem, você tem que conduzir esta instituição de forma plural e não de forma segmentada ou visualizada no advogado este ou aquele advogado. Não é assim que é o meu perfil, não é assim o perfil da Chapa 3 e não é assim que conduzirei a ordem. Tá. Candidato Leonardo, o senhor sabe perfeitamente que uma das críticas que faz a sua candidatura é o fato de que um dos seus principais apoiadores é o ex-presidente da ordem, Fayad. E o Fayad está com a esposa dele na sua chapa e também é o sócio empregado dele, que é o doutor Ulisses Rabaneda, que é um grande criminalista, também na sua chapa, né? Não é muito Fayad para uma chapa só? De maneira alguma, Antero. Primeiro eu quero deixar muito claro que todos os candidatos que estão disputando as eleições da OAB originam de um mesmo grupo. Absolutamente todos, de uma forma ou de outra, passaram por esse grupo que teve início lá com o Ciel Tavares e na sequência com Francisco Fayad. E mais, todos eles, eu já vi candidato negando aqui, todos eles praticamente imploraram o apoio do ex-presidente Francisco Fayad. Para mim, o Fayad é um apoiador comum, é um apoiador igual a todos os outros advogados. Não tem essa, e me permita aqui fazer esclarecimento, obrigado por essa oportunidade, de principal apoiador. Qualquer advogado do nosso estado, de Vila Rica ao Araguaia, é o nosso principal apoiador. Então o Fayad vem para somar com a experiência que teve de ter exercido todos os cargos na ordem e tem contribuído muito na nossa campanha. Como você disse muito bem, Ulisses Rabaneda não está na chapa por ser ligado a Fayad ou por trabalhar com Fayad. Ulisses Rabaneda está na chapa pela representatividade que tem como advogado criminalista e pela experiência que tem como diretor de ordem. Então o Ulisses não vem ligado à candidatura à OAB. O Ulisses é um advogado experimentado, é um advogado experiente que tem vida própria e tem mais que isso, tem representatividade e experiência para contribuir com a próxima gestão. Quer dizer que o senhor ganhando a eleição não é o Fayad que retorna, ou aliás, não é o Fayad que continua mandando? Antero, você conhece muito bem o meu perfil e você sabe que quem comandará a ordem é a Chapa 3. E a Chapa 3 comandará a ordem de forma horizontal e representando a advocacia mato-grossense, se eleito for. Não cabe mais em 2015 fulano ser eleito e Beltrano mandar. Eu acho que essa discussão, além de ser muito pequena, não cabe na ordem dos advogados do Brasil. Vamos pensar a ordem para frente, vamos pensar os problemas dos advogados, vamos enfrentá-los de peito aberto com ações efetivas. Ficar discutindo, olha, se João ganhar, B que vai mandar. Acho que o advogado não quer isso. Isso é muito pequeno frente à história e importância da ordem para a sociedade. Qual a proposta do senhor em defesa das prerrogativas dos advogados?
Bela pergunta, Antero. Aliás, eu quero aqui dizer que estou muito tranquilo, muito feliz, que todas as chapas, absolutamente todas as chapas dos meus concorrentes incorporaram as nossas propostas de prerrogativas como se fossem suas. Isso me dá uma tranquilidade de que estamos antenados com o que o advogado precisa. Quando eu disse que nós construiríamos um plano de gestão para a ordem que tivesse o advogado e advogada como componente principal, ele já nos deu o recado. Nós precisamos urgentemente devolver o respeito ao advogado no exercício diário de sua profissão. Aliás, foi esse o tema, inclusive, já utilizado e defendido por uma outra candidata neste programa, que também incorporou o nosso programa de defesa de prerrogativas. E para isso, Antero, eu volto a dizer, comparem as chapas, aquelas que têm coragem de defender prerrogativas, porque defesa de prerrogativa todos os meus adversários colocam como bandeira principal, mas a pergunta que precisa ser feita e a comparação que precisa ser feita é: quem tem coragem e propostas concretas para defendê-las? A chapa 3 tem. Primeiro, nós ampliaremos os quadros da Procuradoria da OAB. Hoje nós temos 2 procuradores, nós elevaremos para 4 e criaremos a figura do procurador-chefe da OAB. O procurador-chefe, para assumir a função, terá 2 requisitos básicos. Primeiro, será extremamente bem remunerado. Segundo, deverá subestabelecer todos os seus processos, para que justamente possa fazer um enfrentamento com essas autoridades que ousam violar as nossas prerrogativas de forma dura, de forma incisiva e não apenas por ofício e nota de repúdio. Ele será o advogado dos advogados. Eu preciso urgentemente blindar o advogado que está hoje fazendo esse enfrentamento de forma isolada, uma vez que o TDP tem sérias deficiências de estruturas. Não foi dada a estrutura necessária que o TDP precisa para fazer esse enfrentamento. Então, os abnegados advogados que estão no TDP fizeram mais do que aquilo que podiam. Mas eu não posso conceber que o advogado faça esse enfrentamento de forma sozinha, de forma isolada. Ele, advogado, indo na linha de frente. A ordem precisa, através desse procurador-chefe, blindar o advogado, ser o escudo do advogado. Quem tem que falar pelo advogado e fazer o enfrentamento é a Ordem dos Advogados do Brasil, que não tem cara, não tem rosto, ela tem um poder representativo institucional e tem uma força política institucional. Eu, chapa 3, blindaremos os advogados, eu despessoalizarei o enfrentamento e institucionalizarei para a Ordem dos Advogados do Brasil. Qual a sua proposta para o jovem advogado? O jovem advogado e a jovem advogada é nosso componente principal. E digo que nós prepararemos o jovem advogado para o mercado de trabalho. Nós lançaremos o jovem advogado do mercado de trabalho de forma que possamos capacitá-los. Fazendo curso, por exemplo, de gestão de escritório, curso de oratória, curso da arte de falar em público, de se apresentar, de vender ele como um produto jovem, com gás, com dinamismo, para enfrentar aí esse voraz mercado que temos aqui na nossa sociedade. Uma segunda proposta muito concreta, que também foi já incorporada por todos os outros candidatos e fiz ainda quando presidente da Caixa, foi convênios com instituições financeiras. Eu quero reeditar o convênio que fiz com o MT Fomento para que possamos criar linhas de crédito com juros diferenciados para que o jovem advogado possa montar o seu escritório, adquirindo equipamentos de informáticas e imobiliário. Já temos uma proposta a nível nacional com a Caixa Econômica, através das caixas de assistência do Brasil inteiro. Quero dar efetividade a essa proposta no Mato Grosso. E vejo o alcance dessa proposta da Caixa Econômica. Ela beneficiará o advogado em todo o estado. Da mesma forma, eu tenho um compromisso com o jovem advogado. Tanto é que a comissão do jovem advogado, a Jovem Advocacia, me indicou um conselheiro que representa a Jovem Advocacia para fazer parte do nosso conselho seccional. De outro norte, Antero, eu fiscalizarei com muita firmeza a aplicação do piso salarial para o jovem advogado, para aqueles que trabalham nos grandes escritórios. Outra proposta que incorporei vindo da Jovem Advocacia foi a realização, em conjunto com os colégios de presidentes e delegados do Colégio Estadual do Jovem Advogado no interior do estado. Eu quero abraçar também o jovem advogado lá da ponta, de Vila Rica, de Barra do Garça, de Sorriso, de Sinop e assim por diante. Então essas são algumas dos pilares que trataremos para a Jovem Advocacia. Incentivaremos também a participação da Jovem Advocacia nos quadros da ordem. Nós precisamos de advogados e advogadas em início de carreira, atuando no TDP, atuando no Tribunal de Ética, nas comissões temáticas, na Escola Superior de Advocacia, porque a participação na ordem, ela é muito salutar e traz uma bagagem muito grande. E eu tenho um outro benefício que vai direto ao encontro do jovem advogado, que foi o PROMAD, que é o Programa de Modernização da Advocacia. O Programa de Modernização da Advocacia, implantado por mim na Caixa de Assistência, permite ao jovem advogado toda uma estrutura
para começar o seu escritório. Um site, por exemplo, de acompanhamento processual, gratuito por 2 anos. Lá ele tem controle de processos, controle de publicações, modelos de petições. E o Promad também disponibiliza, com preços diferenciados, praticamente subsidiados, toda a identidade visual do jovem advogado. Do cartão de visita ao layout do seu papel. Implantei o auxílio maternidade, que beneficia diretamente a advogada em início de carreira. Nós já devolvemos, Antero, com recursos próprios da Caixa de Assistência, mais de R$500 milhão desde quando o auxílio maternidade foi implantado em 2011. Já beneficiamos, devolvendo a anuidade de advogado, a mais de 600 colegas advogados do Mato Grosso. E, Antero, esse benefício nos traz muita honra e muita felicidade, porque nós vimos recentemente, no Plano Nacional de Valorização da Advogada, esse benefício ser nacionalizado. Ou seja, um produto genuinamente mato-grossense foi nacionalizado para as advogadas de todo o Brasil, porque agora o Conselho Federal determinou que as seccionais implantem benefício semelhante. Candidato Leonardo, a sua assessoria de comunicação registrou vários endereços eletrônicos em nome de outros candidatos. O senhor concordou com essa atitude? O senhor achou que essa atitude é ética? E qual a providência que o senhor tomou depois da liminar concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil? Primeiro, eu não fui ainda notificado da liminar. Eu estava cumprindo a agenda no interior, aliás, devido à importância do seu programa, chegamos de madrugada ontem de toda a região norte do estado do Mato Grosso. Se os meus advogados, a Procuradoria Jurídica da Chapa já tomou conhecimento, salvo engano, a liminar é para eu orientar o marqueteiro ou o senhor Frederico Parma não fazer. Então já estou aqui orientando publicamente no seu programa. Senhor Frederico Parma, estou cumprindo a liminar, não faça o que você fez, eu nem sei o que ele fez porque não entendo dessa área. Agora, essa é uma questão que, juridicamente, eu não posso admitir um erro crasso desse da chapa do nosso adversário. Não foi eu que registrei o domínio. Eu não sei como funciona isso. Não conheço a forma. Foi a sua assessoria. Ah, bom, então você tem que resolver com assessoria. Quem registrou foi o Frederico Parma. Eu acho que isso é muito mimimi de adversário desesperado. Ora, o direito não socorre aquele que dorme. O que comprova que essa candidatura aí, que tá de mimimi, que tá choramingando pelos cantos, além de ter que resolver o seu problema com o senhor Frederico Parma, não se preparou. Então, aqueles que se prepararam, que aqueles que se programaram, que construíram um projeto ouvindo a advocacia, não tiveram esse problema. Então o senhor acha que é mimimi? E essa ação foi ética? O senhor acha que o advogado acha isso ético? Antero, eu não... Por exemplo, não foi registrado o Antero presidente, eu sou advogado, porque o Antero não é candidato. Coincidentemente, só foram registrados os domínios dos seus adversários. É isso que eu tô... Inclusive o meu foi registrado. E o senhor acha que foi... inclusive o seu. E o senhor acha que isso é ético? Não sou eu que tenho que avaliar se é ético ou se não é ético, Antero. Eu não teria essa prepotência de dizer. Eu não faria porque não trabalho com marketing, mas repito, o candidato que se sentiu ofendido ou que não se atentou para esse fato, preferiu ficar aí tratando de outros fatos, deve resolver isso com quem de direito. E quem de direito é o senhor Frederico Parma. Eu não posso confundir alhos com bugalhos. Eu contratei uma pessoa jurídica para prestar assessoria de marketing nossa imprensa e problemas pessoal do senhor Frederico Parma com o senhor José Moreno, candidato, eles devem resolver, não foram competentes. Não sou eu, não tenho essa prepotência de dizer ser ético ou não. Eu trato minha campanha com muita transparência, com muita lisura, olhando no olho a olho da advocacia. Por isso que as pesquisas têm nos colocados na dianteira dessa eleição, ou seja, reconhecendo em nosso projeto um projeto coletivo para a OAB. Doutor Leonardo, o senhor foi por 2 gestões presidente da Caixa de Assistência do Advogado. O senhor teve a oportunidade e falou até de algumas coisas, né? De fazer muito para o advogado. Na prestação de contas da Caixa, temos R$150 mil de palestras, por exemplo. O senhor não acha que as verbas da OAB seriam melhor aplicadas se os advogados do interior tivessem o controle direto dessas verbas? O advogado do interior tem o controle direto dessas verbas. Nós prestamos conta, aliás, esse é um assunto que você me deixa muito confortável. Nos quase 6 anos de Caixa de Assistência, eu tive absolutamente todas as contas da Caixa de Assistência aprovadas à unanimidade, e aquelas que não foram à unanimidade foram por imensa maioria. Eu continuarei
lembrando do interior. Eu não sou o candidato inimigo do interior. Eu sou o candidato amigo do interior, e prova disso é que tenho apoio de 24 dos 29 presidentes de subseção. Tenho apoio de 27 dos 29 delegados de caixa de assistência. Faço aqui um compromisso com a advocacia. Eu vou aumentar os gastos com palestras e viagens ao interior. Eu quero uma ordem presente no interior. Portanto, se eu puder gastar o dobro disso ano que vem, indo ao interior, levando os benefícios da capital ao interior, tenho certeza que o farei. Quero aqui agradecer a toda a nossa militância, a nossa caminhada que tem participado comigo. Eu vou fazer e serei o presidente do interior. Eu vou fazer a pergunta para o senhor. O senhor tem 1 minuto para... 1 minuto e meio para pedir o voto aos colegas advogados e advogadas. Esteja à vontade. Quero primeiro pedir o voto do advogado Antero Paz de Barros. Peço o seu voto, que venham construir conosco, somar conosco nessa caminhada nossa. Antero, estou muito feliz, muito leve, muito contente de poder ter realizado, já chegar aqui como candidato a presidente. E mais feliz ainda de todas as pesquisas mostrarem as nossas lideranças. Eu estou convicto que, com a força da advocacia do Mato Grosso, nós venceremos essa eleição. E venceremos essas eleições porque eu disse, nós temos um projeto coletivo, calcado na responsabilidade e não na vaidade ou interesse pessoal. O nosso projeto só tem razão de ser porque ele espelha e reflete o que a advocacia espera de sua entidade. Mas quero aqui fazer um pedido a todos os meus colegas advogados de Mato Grosso. Se vencermos as eleições, venham conosco construir esse projeto. Venham conosco aplicar esse projeto, porque a ordem só é forte se tiver a participação de todos os advogados. Acabei de chegar do norte, semana passada fiz o Araguaia, e a cada dia a onda 3 cresce mais. A cada abraço, a cada aperto de mão, nós temos uma palavra de... A advocacia se sente representada pela chapa 3. E não tenho dúvida nenhuma que eu serei a chapa que advogará por todos e liderará pela ordem. Muito obrigado ao candidato Leonardo Campos. Intervalo e voltamos. Continue na capital. Voltamos já.